estamos bem alimentadas. Maravilhosa pizza. Cometa, obrigada. Chico Mendes, super obrigada. Né? A gente tem feito nos Cometa Cenas essa roda de conversa, um laboratório de crítica teatral, que é um laboratório de extensão aqui da UNB, que eu coordeno, e daqui a pouco as pessoas do Lacri vão se apresentar. A gente está muito feliz e honrado com o Zé Regino, né, de ter essa conversa com ele, de poder dialogar com ele. Ele está ali comendo a pizza, bem no quentinho dela. A gente vai esperar um pouquinho, mas a ideia, gente, que até o Zé passou, é a gente também ouvir vocês. O Nico, que é o atual bolsista do Lacri, vai contextualizar um pouquinho o projeto e a gente já vai. A ideia é que seja realmente uma troca coletiva, né? Entre Zé e a gente que acabou de assistir o espetáculo. E aí, Nico, traz as informações aí pra gente. Boa tarde, gente. Meu nome é Nico. Como a Júlia comentou, eu sou bolsista do Lacri, eu faço parte do projeto desde o início de 2025. Mesmo depois da fundação. O Lacri foi fundado a partir de uma disciplina ocupativa que teve aqui no departamento de crítica teatral, ofertado pela Júlia, em 2024. A partir disso, os discentes e a professora sentiram essa necessidade de se estudar, de se instaurar a vivência, a experiência da crítica dentro do departamento que antes não acontecia. Os fundadores do Lacri são Júlia Guimarães, duas discentes chamadas Raíssa Frazão e Ellen Gabes, que fizeram parte do Lacri, fazem a teoria e agora são formadas, e o Saulo Moreira, que foi professor aqui do departamento. O Lacri, para mim e para todo mundo que participa também, ele é muito importante, porque ele traz consigo um protagonismo discente que a gente se sente muito reconhecente dentro do projeto. Todas as rodas de conversa, as críticas, tudo que a gente faz dentro do departamento do projeto, elas são iniciativas do nosso grupo, partidas dos discentes que integram sempre, claro, com a orientação da Júlia e com o norte, ela falando, ok, isso aqui vai, isso aqui a gente vai trabalhar mais. E a partir disso, a gente vem trabalhando nessas rodas de conversa justamente esse protagonismo discente e também a escuta do público com o espetáculo que a gente acabou de assistir, no caso, Catástrofe, o conceito do Zé Regino. E a partir disso, a gente queria lançar uma pergunta para vocês. O espetáculo, a gente acompanha um músico, que a gente pode entender como um músico solitário, um músico que não tem a parceria e o amparo de outros artistas. E ele precisa... É um músico mal produzido, né? Um músico mal produzido. Ele é um péssimo músico. E assim a gente percebe que ele busca essa parceria com a plateia para se produzir e produzir sua arte. Queria perguntar para o público como foi se sentir parte dessa coletividade. Para quem esteve na banda no final, foi muito legal de assistir, foi muito potente e divertido, claro. Mas saber, para todo mundo que de alguma forma participou e para quem assistiu e viu, assim como eu, como foi se sentir parte dessa coletividade do espetáculo, porque eu acho que ela é construída a partir disso. E lanço a pergunta do público. E também, mas a Regina falou que queria ouvir o público, né? Então a gente começa a ouvir o público, mas também já puxando o gancho para te ouvir sobre como é que é esse jogo entre o músico solitário e o encontro com essa coletividade que é o público, né? Mas vamos ouvir a plateia primeiro, então vai começar. Oi, gente, eu sou a Teodora, eu sou parte do Lacri. Foi um prazer assistir, participar. Para mim foi muito interessante, porque o início ali do espetáculo
Então, já que ninguém quer falar, eu posso falar. Eu queria, na verdade, fazer uma pergunta para vocês, porque eu estava indo um pouco, né? Porque eu era uma das pessoas que estava organizando para vocês, né? E aí eu também fiz uma pesquisa sobre vocês, seu trabalho, etc. Né? E eu fiquei curioso assim, no sentido de que você é um dos artistas que estava aqui na época da ditadura, né? Que viveu esse momento da ditadura aqui no Brasil, que passou por isso. E seu palhaço tem a especificidade dele não ser um palhaço que fala, né? Um palhaço no gesto, no movimento, né? E aí eu queria saber se isso foi resultado de você estar, dessa sua arte ter se desenvolvido nesse período, né? Onde a fala ela é cercada, perseguida, ela era punida muitas vezes também, né? Se essa foi uma forma que você teve de se expressar e ainda assim conseguir não ser perseguido, né? De certa forma, não de uma forma não agressiva, né? Pelo discurso. Bom, Só uma coisa, público. Lembrem da pergunta que ainda vai voltar para vocês. pode responder. É uma ótima mesa, viu? Muito bom como disse, né? Essa tela do melhor aí. Na verdade, assim, quando começa a minha pesquisa de palhaço, eu comecei, gente, eu tenho um privilégio na minha vida, na minha história. Eu já fui artista, já fui vaiado de pé, no teatro cheio, vaiado de pé. Começaram a vaiar para colocar assim, aí eu falei com a galera do meu grupo, falou, essa plateia, nós somos muito pouco. E era verdade, assim, depois a gente deu uma repetida no espetáculo. E quando eu começo, eu confesso que eu tinha muito pouca técnica, muito pouca técnica. E aí, quando eu fiz minha primeira formação, fiquei mais de 10 anos sem falar. Não sei, talvez fosse isso, não sei, mas eu fiquei mais de 10 anos assim, como palhaço. Aí depois eu volto, que eu encontro, que eu começo antes de palhaço com o pessoal da cultura popular, né? Tive o privilégio de conviver com alguns mestres, de trabalhar com os outros grupos. E aí depois dos anos 90, início dos anos 90, eu volto para ter esse contato, e aí a palavra foi inevitável. Eu precisava fazer a rua, falava chapéu do dia disso. Né? E dentro do contexto militar, eu precisava da fala. Aí eu começo a fazer o Mateus, que é o Mateus que faz a conexão com o Mamulengo e a plateia. E aí, uma mistura de folgazão, fazia a música do meu jeito. E aí, quando eu descubro que o meu inconsciente era inconsciente mineiro, eu estava trabalhando com um personagem na linha do Matheus Fernando Cândido. Quando eu começo a trabalhar, eu falo, vamos um ensaio. A galera ia falar, Marcos falava, cala a boca! E aí eu não dei um fogo, tive que mudar. Né? Aí eu fui batizado de novo. Porque o palhaço tem uma regra, dá um exemplo, tá, gente? Da minha formação. A gente não escolhe quase absolutamente nada. Né? Quando você está no seu processo de formação. Nome, tudo isso você percebe. As coisas vêm para ajudar você a lidar com o seu indivíduo pessoal. Né? Se você iria jogar fora, jogar na curva, é que você está na matéria-prima. E foi aí que nasce o Isabeli. O Isabeli nasce pagando muito. E aí eu sempre pesquei na minha pesquisa, por conta da minha pesquisa na minha cultural dramática, o método muito apaixonado. Eu fui formado também na atuação pelo método das artes físicas. E meu professor explorava muito isso. Você criava toda uma partitura para a sua personagem e você poderia assistir e não falar nada até entender. Sem ficar na anatomia, nada a ver. Nada a ver. É outra coisa, nada de figurar,
E aí isso foi muito forte na minha formação. Mais tarde eu vou falar com os filhos. E aí eu tenho, sei lá, 12 roteiros, não só português, e nenhum deles tem palavra, para ver não tem palavra. Os meus roteiros. E até hoje um texto contava, entende? Uma coisa mesmo de linguagem, mas acho que ele começa com meus primeiros 10 anos, não era uma opção. Está falando, pode ser que seja. Vou ensinar por aí, se é algum trauma. Seria interessante retomar essa pergunta sobre a relação com a plateia, sobre forma, e sobre essa relação desse curso solitário que encontra um coletivo, né? Essa pergunta que trouxe para a gente, pensando na concepção que você fez dessa ligação com uma ligação recente, né? Esse ano. Ano passado, O ano passado, né? Então, o que estava te interessando e como é que você vê essa relação para uma criação que é de 2025, 2026, ou seja, presente? Bom, então vamos lá. Em 2022, eu escrevi um conceito para a Palhaçaria, que era a Palhaçaria, foi o primeiro trabalho especificamente de Palhaçaria que eu fiz. Hoje pode falar um pouco dessa diferença do teatro, não tinha nos espetáculos de teatro, mas que usava a figura de palhaço, mas não era essencialmente um espetáculo de palhaçaria. E aí, esse trabalho me colocou num outro lugar, esse trabalho com os bebês. Quando eu criei o roteiro, eu precisava de alguém que palhaço música, para ajudar com palhaço música, ou convidar um palhaço músico amigo que toca fazer. Então eu falei, por que eu vou fazer isso? Aí fui atrás, vou aprender, comecei a entender, a necessidade de ensinar na terra. E você fica também não toca um pouco não, né? Mas antes era pior, só tocava assim, então, aí o que acontece? Eu falei, primeiramente, eu pensei assim, esse trabalho está me pondo num lugar muito legal, de demanda, E aí eu falei, como é que seria fazer esse trabalho? A palhaçaria, para mim, ela eu trabalho em duas linhas, né, assim, a palhaçaria. São linhas que duas teorias sobre isso. Uma é a teoria da Angela de Castro, que fala sobre a arte da bobagem, né? Entendendo a palhaçaria como a arte da bobagem, a arte do medo. E eu daí também segui nessa linha da palhaçaria como uma arte essencialmente relacional. Com os bebês, se eu não estabeleço uma relação com eles, eu não consigo fazer o que eu tenho que fazer, esse medo, eu fui criando uma outra habilidade. Eu falei, se eu tocasse isso, fizesse isso com adultos. E se eu fizesse isso com adultos? E o meu personagem, na palhaçaria, para bebês, no espetáculo, também é um solitário, é um andarilho. Né? Aí eu falei, então, eu comecei a trazer isso. Fiz esse roteiro, considerando que eu pudesse abrir sempre para essa relação. Né? E essa relação define o caminho, é o jogo. Né? Bom, e aí eu estava assim, eu tinha saído, eu estava vivendo no terceiro livro, numa sequência assim, de alguns anos. Né? Eu tinha perdido um companheiro, 5 anos de relacionamento, aí fico mais de 1 ano e meio ajudando a cuidar da minha mãe. Nesse processo meu grupo acaba antes, e depois minha mãe falece, então tem todo um processo. Eu não, para mim, tá, gente, não é fundamento de nada, para mim, tá? Não leva isso como. Olha, eu acredito que a minha verdade, a arte, ela tem que revelar quem faz. Para mim, é meu processo terapêutico. Se não tiver, se olhar para ela e ela não refletia nada meu, eu falo que eu vou fazer nada. Eu vou fazer nada. E aí foi meio que consequência, assim, porque eu achava que daria muito pano para a manga
essa coisa dele chegar e não estar nada produzido. Né? E eu, claro, quando o grupo acabou, assim, o grupo acabou nesse motivo, porque não tem produtor, eu estava trabalhando sem produtor. Eu tento fazer tudo. Né? Então, eu falo um trabalho mais autobiográfico. Tem muito disso. Você traduz dessa forma. E aí, eu já tive dificuldade de querer tocar alguma coisa, eu não sabia tocar. Para mim, sempre foi um meu calcanhar da crise. Então, eu tenho que lidar com essas coisas que são meus desafios mesmo, sabe? Eu não acredito naquela arte, e aqui não tem nada a ver com essa visão cristã, tá? Eu deixo claro logo de cara que eu faço isso. Não tem nada a ver com essa coisa de sofrer, para você, nada disso. Mas eu não acredito numa arte que você que está fazendo fique o tempo inteiro no lugar de conforto. Para eu ter o mínimo da minha identidade no que eu faço, o lugar é um lugar de desafio, é um lugar que te tira do eixo. E eu gosto muito desse lugar. Muito desse lugar. E aí eu adoro esses roteiros que são assim. Que eu entro sempre e falo, eu também preciso desse jeito. Porque eu mesmo puxo o meu tapete. Eu tenho essa coisa de lugar de risco mesmo. Eu gosto de estar nesse lugar. Eu gosto, eu tenho esse risco. Acho que risco é uma palavra excelente, né? Que a gente se sentiram arriscados. Comentar da experiência, pegando isso. Pode falar. Vamos ver o ano e depois. A pergunta, né, que o Rick traz, e pegando do que você trouxe desse espetáculo, eu assisti isso muito de relação. Eu cheguei a me perguntar se era roteirizado. Será que eles combinaram com essa pessoa? Tipo, ó, ele vai falar com você. Porque, tipo assim, era tão assim, não orgânico, mas era quase ensaiado, assim. E a forma que você lidou com esses problemas, né? E aí eu fiquei me perguntando. Só que teve um momento que eu interagi, né? Porque convida essa coisa bem genuína da interação. Foi o Leandro, na hora da Carrabeca subiu. E aí você, então, cadê? E aí, tipo, nossa, se eu tô interagindo e ninguém combinou comigo, eu acho que ninguém foi avisado antes. E eu achei isso uma experiência muito interessante, né? Ouvi falar muito de Zé Regina, nessa minha experiência que eu entrei, e nunca tinha assistido nada de Zé, e Celeiro das Santas, e blá blá blá. E aí eu ter a oportunidade de assistir a documentação foi muito especial, assim, pra mim. Muito bom poder desfrutar finalmente da sua arte e rir com você, rir de você e participar um pouco desse momento. Foi muito, muito legal. Dentro disso que ela falou aí, vocês têm, por exemplo, o caso desse que você pediu para a gente dar um tapa, né? Você teria já uma resposta com um tapa ou não tapa, um abraço, ou fica tudo na hora? É na hora. Na quantidade de propósito que tapa bem. Eu já recebi uns bons tapas. Aí eu tive que passar por isso. Mas você não pensa um plano A, uma resposta sim ou não? Você, é na hora. É na hora. É de acordo com. O jogo é isso. É comum no circo, realmente nesses espetáculos maiores, no nos circos de homem, a gente chama de plantar pessoas na plateia. Léo Bassi faz isso, o Circo Soleil faz isso, já acho que tudo aquilo é plantar. Para parecer, não. Eu, particularmente, não tenho nada contra, mas eu não planto. Entendeu? Eu não planto. Eu uso objetos trucados, toda essa coisa, mas que vem do circo. Não do jeito, não é crítico, nada contra. Eu, como eu te falei, como eu gosto disso, é ocupar o circo. Eu ocupava. Já teve pessoas que, basicamente, quando elas vieram para a cena, em outro espetáculo que eu tinha, elas viam farra. Tá? E aí eu deixei para elas. Eu tinha um espetáculo chamado Quero Ser Igual a Eles, que é a segunda parte do espetáculo. Eu pego duas pessoas da plateia e improviso com eles tudo.
Uma pessoa vai ser o leão, o outro vai ser o anunciador do circo e eu vou ser o domador. Aí num dia, eu peguei uma figura muito feliz no meio da plateia, sabe, maravilhoso, assim, falei, esse cara conhece. Aí quando eu cheguei nele, o cara perguntei o nome, e ele sim, uma felicidade, ele falou, e ele era surdo. Surdo. Você é brasileiro. Aí eu ia falar no pai. Falei, ele veio com felicidade. Tá? Juro, no final, as pessoas fizeram fila para se fotografar do lado dele. Foi incrível, ele assim rasgou. Ele viu o que eu estava fazendo para sacanear com ele, né? Como ele lia os lábios muito rápido, toda hora que eu queria falar alguma coisa mais importante e definitiva, eu virava para o outro lado. Aí acho que eu pensei, filho da puta. Então tudo que eu pedia para ele, foi incrível, mesmo, de não ter controle nenhum. Eu acho bom isso, entende? Porque também nessa linha que eu tenho de trabalho, como é uma arte relacional, a gente não ensaia o número, a gente treina as habilidades necessárias para aquele número. Entende? E você joga. Essa é a diferença do teatro, né? Essa é a diferença. Então, assim, a qualquer momento, eu posso ir para qualquer jogo, mas eu, particularmente, eu trabalho com. Não tem cena. Se não é cena, o que é? Ou é programa performativo. E aí eu trabalho com o princípio Eleonora Fabiana. Eu tive o privilégio de fazer um curso com ela, que é essa linha do programa, né? Que é super funciona na palhaçaria. Ou então com o jogo. Né? Entendendo o jogo no princípio que o Gadamer coloca, que é a relação, se dá na relação entre você e o jogo acontecer, a pessoa tem que entender as regras. Se eu não entendo as regras, eu não participo do jogo. É claro isso? E como? A gente fala pra caramba. Outra pergunta, alguém quer fazer? Respondi isso? Eu sou. Fala. Eu quero fazer o seguinte. Fala tudo. Você falou muito sobre a diferença da palhaçaria e do teatro convencional. A última peça que eu fiz foi bem diferente assim, do normal, do dito normal. E tem muito essa primeira relação da quebra. Sabe, o senhor estava falando sobre os bebês, né? Que primeiro o senhor tem que trazer esse vínculo para depois conseguir fazer com que ele não se assuste, com que não tenha essa quebra emocional. Nesse teatro interativo que a gente estava fazendo, a gente também buscou primeiramente trazer um vínculo emocional ali. A peça era no palco e todo o público estava no palco também. Tinha momentos em que não se sabia quem era ator e quem era público. Aí uma pessoa ela levantava e começava uma cena e tipo, não iluminava exatamente ali, dava uma luz ali. E a qualquer momento, qualquer pessoa do seu lado podia começar uma cena e você não sabia se era uma pessoa que levantou por estar atendendo o celular ou alguma coisa assim, ou se essa pessoa levantou e vai mostrar algo ali e tal. E uma coisa que pega muito, que eu achei muito bom nesse tipo de teatro também, é essa, além de quebrar, né, de deixar o público sem saber se a próxima cena vai ser algo, se vai ser algo ou não vai ser, você percebe muito pelo olhar das pessoas, se você está comovendo, se você não está comovendo. E a partir daquilo a gente também tem que ter esse mesmo malabarismo de se a pessoa respondeu sim ou se respondeu não à minha pergunta. Eu tenho que, do mesmo jeito, propor aquilo e também treinar as habilidades necessárias para aquilo que eu quero trazer. Não só o roteiro ensaiado ali, de eu chegar, despejar o que eu tenho a dizer e algo do tipo. Tem uma cena em particular que é uma cena em que
meio que duas cenas, o que que acontece? Uma atriz, ela senta do lado de alguém do público, aí começa a dirigir o carro assim e tal, aí começa a dizer que está muito feliz, que começa a tocar uma música, aí começa a dançar, aí todo mundo muito feliz, aí a gente quebra com o som de uma sirene, aí no caso era eu o ator, mas do lado de outra pessoa, e entrega os documentos, aí eu vou com a minha família aqui no carro, sei lá o que, levo um quadro e esse procedimento. Aí é muito interessante que a pessoa que estava do meu lado, ela não esperava que isso fosse acontecer, mas dá pra ver no olhar da pessoa que está do seu lado assim, ela entendendo o que está acontecendo, tudo, sabe? Dá pra ver a pessoa quebrando junto com você. Você está num momento de felicidade, aí no próximo momento você está quebrando isso. E eu acho que é muito o que acontece ali na palhaçaria. Talvez não com isso de levantar muito e depois abaixar muito com a tristeza, mas tem que ter esse sofrimento que o senhor estava falando para gerar essa identificação mesmo, para a pessoa poder te olhar, eu também sou assim, eu também sofro, eu também tenho isso, mas eu também sou feliz. É isso, desculpa, eu falei muito. Eu queria agradecer esse espetáculo, José, sempre presente, te ver em cena, poder rir e chorar contigo. Eu acho que é muito próximo tudo, né? Eu acho que esse espetáculo é um elogio ao erro, né? A gente se sente contemplado porque a gente está o tempo todo tendo que ser eficaz e de repente você poder rir do erro e rir junto e as coisas funcionando, então foi lindo. Falando, acho, da sua habilidade, acho que com linguagem, né? Ser um espetáculo sem palavras e vai se construindo tanto discurso, tanta linguagem, tantos subtextos, e a gente vai preenchendo toda a ausência do que às vezes não é dito. Isso é muito bom e muito potente. Quando eu fui olhar na programação, eu disse, vou levar o Davi, né? Meu filho estava aqui de 6 anos, não tem censura, né? Deve ser beleza. Aí eu disse, vou entrar e vou sentir o clima, né? Como só tem adulto e é relacional, eu falei, vou sentir se não vai estiver saindo, né? E eu achei muito interessante ver até onde essa relação se dá, porque você se projeta nela. Então, se tem temas que você ainda não capta, a metáfora, não chega. E isso é muito interessante, eu fui ficando relaxada. Eu comecei a rir e eu falei, tá ótimo. Porque algumas coisas chegam, outras não chegam, porque tem a ver com isso. Eu acho que aí você vê como que é a maturidade da linguagem. Né? Porque a relação das metáforas mais adultas, elas aconteceram ali na nossa frente sem que de fato ela seja apelativa, ela seja necessária para que tudo aconteça. Eu achei isso lindo de ver e presenciar, né? Porque foi um espetáculo, quando a gente falou assim, como assim inclusivo, não geracional, não tendo esse etarismo que atravessam às vezes os espetáculos, né? Ali, eu acho que cada pessoa que estava ali pôde viver a cena com a sua maturidade do jeito que ela tem. Isso é muito lindo de ver e presenciar, então acho que muito obrigada por esse momento. Eu acho que é sobre isso. A palhaçaria tem isso, né? Tem esse lugar muito especial. Eu queria agradecer a sua presença, assim, porque eu estava muito empolgada com te ver em cena, porque a Júlia uma vez trouxe um livro do Fernando, né, e falando sobre pessoas do teatro brasileiro que estava lá. E aí a gente até também usou ele de referência para ler algumas coisas, para te conhecer antes, né, para fazer uma consulta. O Félix também foi aluno e ele trabalhou com você, né? E aí, enfim, estamos muito empolgadas e foi tipo muito divertido o tempo todo, assim. Eu gostei muito como, mesmo não tendo fala, a gente entendia tudo que você queria dizer, tudo mesmo. E também como a risada da plateia levava a gente a achar ainda mais engraçado a situação. Então,
realmente é muito legal o meu trabalho com os filhos. Ainda mais também estou estudando, né? Então é muito importante a gente ir conhecendo outras linguagens, vendo os trabalhos pessoalmente das pessoas, assim, então é muito importante. E, enfim, muito bacana mesmo. Não, o que eu ia falar é a respeito das adversidades que surgem, assim, né? Das coisas que podem parecer que são obstáculos, que são erros, mas logo não se tornam mais, não são mais erros, né? O erro meio que fica nessa zona esquisita, porque tudo que acontecer pode ser incorporado, né? Então você faz um roteiro, tem os seus números e tudo mais, só que esse roteiro eu imagino que não seja muito fixo, né? As coisas podem mudar. Tem... Pode ser essa classe aqui, né? Uma coisa interessante que ele fala assim. Mas se termina aqui de. Não, mas a princípio é isso, assim, né? Se acontecesse a reação do público, ainda mais lidando com atores, né? Que são pessoas que também gostam de estar lá no palco, tá? É normalmente fazendo um departamento de Eu fiquei pensando nisso, né? Como é que são os próprios atores, né? Mas, se por exemplo você atirando em mim com aquela arma, eu pegasse a arma e atirasse na sua cara assim com a arminha de arma, assim, sabe? Por exemplo, Não, assim, Mas isso aí ia estar me dando muita liberdade, né? Só conseguir, mas imagina que isso aconteça, né? Em apresentações assim. Eu tenho mil possibilidades na cabeça traçada. Assim, eu queria comentar isso mesmo, assim, saber um pouco mais desse roteiro, disso que a Thaís aqui. Tá, eu falei para você que tem treinabilidade, né? E eu estruturo programas, estruturo programa ou jogos. O jogo é quando eu estabeleço com alguém da plateia. E aqui eu trago alguém, deixo claro o que ela tem que fazer, se ela quer fazer ou não quer fazer. Né? Se vocês voltar para lembrar, eu não trago ninguém, eu trago até explico aqui. Né? Mas eu deixo claro o que cada um quer fazer. Né? O outro menino eu trouxe, não quis participar, foi embora, voltou. E eu uso aqui como eu quiser. Nossa, essa hora. Você levou. Aí o que acontece? Então, as estruturas são abertas. São abertas. Entendi. Então o jogo é essencialmente com o outro. E quando não é um jogo, são programas que eu posso para eu executar ou para o outro executar. Tá claro? Se eu quero manter o mínimo de narrativa, eu mantenho alguns pontos que são fixos. Tá? São pontos, por exemplo, o que esse cara vai fazer aqui? Está vendo isso que ele está? Ele vai ter que, entendeu? Tem alguns pontos que são importantes para poder manter o seu nível de entendimento. Porque a comédia, ela precisa de ser, para ela funcionar, ela tem que ser didática. Ela é didática, não é pedagógica, tá? É didática, no sentido de você deixar claro para a plateia, explicar para a plateia o que está acontecendo, para depois haver as quebras. Aí você tem graça. Entendeu? Então, esses pontos fixos, eles são necessários para você manter essa narrativa, né? Para onde você quer chegar. E entre um e outro, o que rolar, rolou. Simplesmente não tem isso. Entendeu? Então, isso garante que você mantenha a plateia ativa. Tá? Vamos lá. No drama, a plateia é silenciosa, passiva, né? E está lá, como eu diria, totalmente receptiva. Já na comédia, é o oposto. A plateia é ativa, ela é ruidosa e participativa por consequência, ou seja, ela interfere muito. E você precisa que ela seja ruidosa. Porque é nesse lugar que você trabalha. Entende? Então a plateia ela é alta o tempo todo. Então, o que eu elaboro é como é que eu posso provocar isso. Entendeu? Galera, vai de técnica de persuasão, de tudo. Entendeu?
enfim, a neurociência, ciência mostra várias coisas. Eu fiz um curso com o Abner, ele é um cara que estuda isso. O jeito de pegar para convencer a pessoa a vir, ele, por exemplo, não estava disposto a vir. E o que eu fiz? Eu passei segurança para ele. Ao ponto dele vir. Mas veio para mim, não foi isso. E foi Ele sabe por que ele veio, mas eu sei como é que eu fiz. E eu vi que se eu tivesse deixado, eu teria ficado. Entendeu? Eu teria ficado. E é uma ação simples. Então essas coisas que você vai atrás, vai estudando, entendeu? Entendi. Como é que eu, por exemplo, o estudo do comportamento humano é fundamental. Entendeu? Você conseguir ler rapidamente se a pessoa está disposta, se não está disposta. E aí eu tenho várias formas de me conectar com isso. Por exemplo, com os bebês. Uma das técnicas, a gente fala que é você fazer metamorfose por aqui. Metamorfose é isso. Metáfora? Tem outra palavra também, que é você olhar para ele e reproduzir em você o comportamento dele. Então ele lê imediatamente, porque quer a identificação. Então às vezes ele está assim, com medo, aí quando você bate o outro medo, você também fica com medo. Com ele. Ou chora. Caraca. Então são técnicas que funcionam. Né? E onde a gente experimenta isso e vai descobrir isso? Na creche. Tá? Que é outra característica do trabalho do meu grupo. A gente sempre trabalha com pontinho de realidade referencial. A gente nunca fica no imaginário. Entende? A gente sempre vai para testar as coisas. Então, quando eu venho para a cena, estreia já tem um repertório mínimo de possibilidades. Entendeu? Por exemplo, respondendo você. Esqueci também. É Gabriel. Gabriel, se você tivesse pego aquela arma e jogado em mim, eu podia me parecer que tinha lá atrás um negócio desse tamanho, cheio de água para isso. Porque eu trabalho com duas armas. Eu dou uma arma para a pessoa, porque quando eu estou tentando impedir, como o outro já foi direto, eu falei, eu tenho que impedir ele, porque na verdade as pessoas não querem impedir a outra. Aí eu pego alguém, pego a arma para ameaçar, dou a arma para alguém segurar para mim, poder ameaçar a pessoa, e aí vou amarrar meu sapato, quando eu olhar para ele, eu fico medo. Entende essas reduções? E aí eu vou lá atrás, pego muita arma e começo o duelo com a pessoa. É muito legal. Ia começar um quer ver mais de uma duelo. vez. Então ia começar um duelo. Ia começar um duelo. Maravilha. Aí pronto, aí virava filme de leitura, não dava mais. É um espetáculo maravilhoso para ver mais de uma vez, né, Com Zé? certeza. E, nossa, sua fala é incrível. Eu tô, assim, preocupada com o tempo, mas eu passaria horas falando com você, porque a gente vê em cena o tamanho da sua bagagem perceptiva de plateia, isso que você acabou de falar. Como que você deixa a gente, assim, muito ligado, isso que você falou da plateia ativa da comédia. Como é que você não perde a bola em nenhum momento. E a gente está com você colado, né? Esse jogo do palhaço que eu acho maravilhoso, que um erro leva a outro. E a gente fala, e agora o que vai acontecer? Aí vem pra gente. Então é muito gostoso de ver esse espetáculo, Zé. Assim, foi um deleite, para mim foi um deleite. Foi extremamente prazeroso. E o jogo com a gente, né, é um jogo prazeroso, é um jogo gentil, que a gente ri da gente mesmo enquanto ri de você. Então é agradecer, né? Agradecer quem contribuiu aí. O Acri. Eu passaria muito mais tempo, mas acho que a gente tem que fechar pelo horário, né? Mas foi fabuloso. O meu trabalho enquanto palhaço, ele não é um trabalho assim muito, como eu diria, eu recebo muitas críticas no meio específico, assim, sabe? Tem várias figuras nos encontros que eu vou, que acham muito invasivo, sabe? Eu ouço críticas assim de sacola. Fala para eles irem ver o da base, né? Pois é, mas é engraçado porque
Fora as pessoas aceitam, eu já vi críticas assim, por exemplo, fui fazer agora lá um grupo de alunos, um projeto em Sobradinho, esse trabalho, eu fui fazer na biblioteca para alunos de segundo grau. 2 professoras fizeram uma denúncia. Eu fazia insinuação de cheirar cocaína, eu fazia insinuação de boquete, eu falei, gente, essa mulher que está vendo isso, né? Essa mulher que está vendo isso. Eu estou tentando inventar uma pé de cabeça. Entendeu? Se ela está vendo, eu estou cheirando meu remédio, desesperado, para tirar meu remédio, eu preciso acalmar. E ela, eu coloquei cola do lado, fiz uma carga, não fez, entende? Então, é isso, professor. Como eu sei que eu trabalho com esse tipo de insinuação o tempo todo, né? Porque eu quero que a plateia seja ativa, então eu sugiro situações para a plateia. Entendeu? E na medida que ela vai definir, vai entender, eu vou ficar, às vezes, faz umas sugestões que não dá em nada. Eu já fiz algumas que não tem nada, você não perceber. Aí eu vou e reverto, levo para outro lugar, entendeu? Porque como é uma arte do perdedor, né, o palhaço já nasce perdedor, e você vai trabalhar com isso, você já entra ganhando, porque se merda não já deu, né? E bom que dá, não é verdade? Porque aí há essa relação. E para concluir, sabe aquele iniciozinho, quando eu entro, que eu fico ali parado, vocês ficam me olhando? Aquilo é extremamente estratégico. Não, mas fica aí. Sabe por quê? Se eu entro e vou direto fazer uma ação, vocês vão levar um tempo. Eu falo, o que esse povo desse cara está fazendo aqui? Então, aquele primeiro momento, você faz a leitura da minha pessoa. E como é que eu faço para você fazer essa leitura? Não reage a nada. Então eu crio uma suspensão, mas vocês leem aquela pessoa. Porque cria uma referência. Porque a comédia precisa de ter referência sobre o que lembra que eu falei que era didática. Entendeu? Então naquele momento, aí eu começo com pequenas reações de respirar, de fazer, e aí o que eu faço? Léo passa. Eu só saio daquele estado quando eu sinto que a gente está respirando junto. Aí eu faço, posso ir. Aí eu vou para a brincadeira. Entendeu? É como se vocês falassem, eu aceito você. E tem lugar que você vai fazer a pessoa fica de pai, para plateia, por que você veio isso, porra? Vai fora. Nossa, Zé, maravilhoso. Então, essa própria, sim. Maravilhoso fechamento, emocionante, né? Você acabou de dizer. Porque o teatro é isso, né? É essa conexão. Essa conexão. Muito obrigada. Agora, só mais Certo. o meu trabalho hoje é mais contextualizado, mais caracterizado como circo. Como que é isso? Circo. Porque as características dele estão mais voltadas para o circo do que para o teatro convencional. Eu trabalho com variedade, é um espetáculo muito fragmentado. Entende? Eu posso, a qualquer momento, eu posso cortar, eu posso pular. Necessariamente eu não conto uma história para ser uma história. Eu não dependo de uma dramaturgia, eu só dependo da minha vontade de querer fazer, de mostrar e de alguém querer olhar. Se eu tiver esses 2 elementos, eu posso fazer isso, entende? E a pessoa fala, mas isso então é o teatro de improviso. O teatro de improviso busca chegar no resultado, geralmente. A gente não, o resultado é na relação. A qualquer momento você pode romper, desde que você também seja satisfeito. Entende? E isso está muito mais ligado ao circo. E como eu trabalho com uma técnica que vem do circo, entende? O que eu faço é circo, porque a gente pensa circo, pensa na lona, né? A gente tem esse imaginário. E hoje a gente consome mais circo do que alguns anos atrás. Apesar de você nunca ter ido numa lona. Hoje a gente consome muito mais, tem no semáforo, tem na rua. A gente tem vários espetáculos que lançam o nome dessas
habilidades. Entendeu? Que é o que a gente tem na verdade. É a habilidade, não a si.